Romanos 8, 28, acompanhe comigo a leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Agora confortavelmente você pode sentar, por favor. Vai chegar o tempo que serão cadeiras acolchoadas. Aí você vai dizer confortável mesmo, hein, pastor? É, confortável mesmo. Já era um tempo que tinha só um ar-condicionado, aí já viraram 2 e agora já tem 3. Tá vendo? Tá progredindo, né? Vai ficando confortável cada vez mais. Amém. O estoque de cadeira acabou, né? É um sinal que você tem que comprar mais, não? Sinal que tem que comprar mais cadeira. Amém. Romanos 8, 28, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse versículo. E virou um jargão. É capaz até de você completar. Se eu começar o versículo, todas as coisas cooperam, você já sabe de cabeça. Não é possível que não saiba. Então todo mundo já tem contato com esse versículo. Todas as coisas cooperam. Alguma coisa deu errado naquele dia. Aí você termina um dia para se consolar, você fala, olha, sabe uma coisa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é esse bem? Qual é o bem daqueles que amam a Deus? Eu me parei refletindo um pouco sobre esse processo, refletindo um pouco sobre essa parte da expressão, porque todo mundo quer o bem, todo mundo quer o bem-estar, todo mundo quer estar bem. É a pergunta que a gente deseja responder sempre dessa forma: como é que você está? Eu estou bem. Até para os nossos inimigos a gente tem vontade de dizer, olha, eu estou bem. Não é que é para fazer aquele tipo de inveja que às vezes nem é muito bom, mas parece que a gente está querendo sempre dizer para todo mundo, olha, eu estou muito bem, eu estou muito bem, obrigado. Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Você nem perguntou, mas eu quero dizer que eu estou muito bem. Mas qual é realmente o bem? Será que esse bem dos que amam a Deus significa em todas as suas amplitudes o bem-estar? Eu estou me sentindo bem? Será que o bem daqueles que amam a Deus significa isso? Quando eu penso um pouco sobre as pessoas que têm fé, ainda mais historicamente, pense na história daqueles que defenderam a fé. A gente estava conversando um tempo desse, umas 2 semanas lá em casa, eu, a pastora, as meninas, a Matusa, e a gente conversando, como foi que os apóstolos morreram? Porque se tem alguém que a gente pode dizer na história que amou a Deus, esses homens amaram, não é? Largaram muita coisa das suas próprias vidas para passar a viver a história de um homem, Jesus Cristo, que até ali, quem acreditava, acreditava, quem não acreditava não sabia. Hoje para mim, para você, dizer, ele ressuscitou, você ressuscitou mesmo, eu acredito. E eles que diziam, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, você acredita em mim? A pessoa olhava para ele e dizia, acredito? Eu não sei. E aí pegava-se em fé e acreditava. Como esses homens morreram? Será que morreram debaixo de bem-estar? A gente estava conversando e chegamos ali na história de João. João foi o único que morreu de velhice. Morreu debaixo de bem-estar? Bem, diz a história que ele inclusive foi jogado vivo em um caldeirão fervente. Bem-estar, né? Está muito bem, obrigado. Dentro de um caldeirão fervente, vivo. Ele ficou vivo, tanto que morreu de velho. Mas morreu de velho numa ilha isolada de tudo que ele já conhecia, na ilha onde ele escreveu o Apocalipse. Valeu a pena, né? Para mim valeu, porque quando eu leio o Apocalipse eu tenho aquela visão, como isso aqui tudo vai terminar. Será que o bem daqueles que amam a Deus significa o bem-estar? E agora nessa nossa modernidade, quando a gente fala de bem-estar, não adianta só dizer bem-estar físico, porque você pode até estar com a saúde física em dias, mas existe um negócio agora que é o bem-estar emocional. Você pode nem estar tossindo, pode estar muito bem na sua respiração, o corpo se movimenta ou dá para correr 5 quilômetros, mas se o emocional estiver abatido e você não cuidar, em pouco tempo até o seu corpo vai começar a sentir somatização, né, minha psicóloga? Somatização, vai somatizar, vai passar para o corpo a doença que você tem na alma, no seu emocional. É bem-estar? Eu gostaria de dizer que sim, mas a palavra me proíbe, eu não posso dizer. É o bem-estar daqueles que amam a Deus. Esse bem que está escrito aqui, o apóstolo Paulo escreveu aos discípulos em Romanos e se estendeu até o nosso dia de hoje.
não é simplesmente o bem-estar humano. O bem daqueles que amam a Deus, hoje a palavra vai nos ensinar, não tem simplesmente esse significado, aquele senso de que você está se sentindo bem. Uma pessoa ligou para uma agência de viagens, e eu vi essa palestra, né? E foi conversando com o pessoal da agência de viagens, e aí como é que está as férias, pode comprar passagem, quanto está o preço, e a pessoa foi dando todos os preços, a passagem é tanto, a estadia é tanto, e olha, aproveita porque já está acabando, todo mundo está indo passar férias nesse lugar. Pois então eu quero comprar, me dá então esse menor pacote que é o que eu posso pagar hoje. Aí a atendente sugeriu, bem, a maioria dos nossos clientes compram também esse seguro viagem. Caso você perca ali alguma coisa do aeroporto e perca o voo, o seguro viagem já cobre a remarcação. Caso você perca alguma coisa lá, deixe no hotel, o seguro viagem já cobre isso também. Então o seguro viagem está protegendo. Todos os nossos clientes pagam esse seguro para se sentir bem. Eu me sinto bem com esse seguro, eu não tenho dor de cabeça, eu vou para as minhas férias sabendo que se alguma coisa der errado, o seguro faz com que fique certo. E essa foi a argumentação da atendente. O cara respondeu, eu quero me sentir bem nas minhas férias. Pois bota isso aí para mim no meu pacote. E comprou. Eu ouvi essa palestra. Acontece alguma coisa assim com vocês? Eu quero me sentir bem, então paga um pouquinho mais. Eu pago só para me sentir bem. Normalmente nas férias isso acontece, né? A gente até paga mais caro só para a gente se sentir bem. Poxa, é férias, né? Eu trabalho tanto, mereço um pouquinho mais. Você acaba pagando. Quer dizer, espero que você pague, porque se sentir bem vale qualquer preço. Mas qual é o bem dos que amam a Deus? Essa palavra aqui é agathos. Agathos. Tem gente que tem o nome Ágata, né? Já viu? Agathos. Agathos é bem no original da escritura, do grego. E esse agathos, que significa o bem, é aquele bem que lhe é útil. Agora vem revelação para a gente, porque nem sempre o que é o meu bem-estar é útil para mim. Às vezes passar por um pouquinho de aflição até que foi útil para você. Às vezes passar por um pequeno aperto até que foi útil para você. Às vezes passar por um problema até que pesado na vida, que eu estou falando só de coisinhas leves, né? Pesado, no final você aprendeu alguma coisa e você diz, até que foi útil, foi aproveitável para mim, eu posso aproveitar essa situação e mudar de patamar na minha vida. Então algumas coisas nas nossas vidas vão acontecendo que são úteis, aproveitáveis para nós, e você pode olhar no espelho e dizer, eu amo a Deus, e todas essas coisas que aconteceram na minha vida cooperaram para que eu pudesse aproveitar alguma coisa para a minha vida. Então você começa a entender o versículo. Essas coisas que você tem vivido, a história da sua vida, aqui nós temos muitas histórias, todas eu tenho certeza diferentes, porque todas têm impressão digital diferente. Se eu pedisse para ouvir um pouquinho da sua história, ia acabar o dia e eu não ia conseguir chegar nem na metade. Me conta só uma parte da sua história. Pastor, a história é longa. É normal, é uma das expressões que a gente mais ouve, né? Conta essa história direito, a pessoa já começa dizendo, olha, a história é longa. E aí começa a fazer a recursividade, né? Procurando lá no passado até poder chegar e colocar a história na atualidade. Pronto, essa aí é a minha vida. Tem gente que a gente fica na igreja discipulando, anos após ano, e ainda não consegue saber a história toda. Porque a sua história de vida é a sua vida toda. Todas as coisas que aconteceram, a palavra agora traz uma verdade para a gente, todas essas coisas aconteceram para você, cooperando com o amor de Deus, para que você pudesse aproveitar ensinos, aprendizado, e hoje você fosse essa pessoa aí que você é. Eu posso ouvir um glória a Deus na sua boca? Amém. Você está confirmando que o que Deus fez com você sempre foram coisas boas. Eu não quero acreditar que o que acontece na minha vida está longe do controle de Deus, porque eu cheguei no altar e disse, Senhor, a minha vida eu entreguei a Ti. Quando eu digo isso, não somente de boca, mas de intimidade, de coração, eu estou dizendo, eu confio que o Senhor sabe as melhores coisas que devem acontecer na minha vida. Então todas essas coisas vão cooperar para que o bem dele se estabeleça em mim. E às vezes nem vai ser tão, digamos assim,
confortável para mim, mas eu tenho certeza que está cooperando para me construir o melhor possível, a ponto de eu dizer, era o que Deus queria, é o bem daqueles que amam a Deus. Eu perguntar um negócio aqui para você, mas você qual é a resposta? Você tem alguma notícia, uma notícia de uma pessoa que você tinha certeza, homem de Deus, mulher de Deus, esse pessoal é muito santo, mas que passou por aflições nessa terra? Você tem notícia de alguém assim? Tem uma notícia que é chocante mesmo, chocante, quando você vê, uau, como um desastre desse acontece com uma pessoa que é serva do Deus Altíssimo. Como acontece? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma apóstola e o seu esposo apóstolo, eles tinham uma igreja, e aí ele foi acometido por uma doença no fígado. E aí ele começou a padecer com aquela doença, ficou internado, e a igreja toda orando pela cura dele. E a história dele começou a se propagar no Brasil. Os pastores unidos começaram a orar pela vida dele, para que o Senhor desse cura, e ele então fosse liberto ali daquele problema da doença, e pudesse voltar para a igreja, porque a igreja estava indo muito bem, estava com um galpão alugado, e o do lado, eles estavam em negociação para alugar também, pensando até em comprar, porque a igreja estava crescendo tanto que ia ser o dobro, né? Outro galpão, o dobro do tamanho, mas não tinha conseguido ainda. E aí começou a gastar dinheiro para restabelecer a saúde. Onde você acha que eu vou parar com essa história? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o pastor está com uma doença no fígado, internado no hospital, o propósito é comprar o outro bloco para poder fazer a igreja o dobro do tamanho. Onde é que você acha que o bem de Deus vai parar nessa história? Bem, o pastor veio a falecer. Aí você pode pensar, como que essa história vai terminar assim? E cadê o bem daqueles que amam a Deus? O pastor não amava a Deus, não? Você sabia que as pessoas morrem um dia? Elas morrem, acontece, elas morrem. Mas e cadê o bem? A pastora ficou sozinha, cuidando agora dos filhos e da igreja. Ela ficou só para cuidar de tudo, porque tudo ele resolvia. Mas aí agora ele não estava mais presente, agora ela passou a resolver. O que aconteceu nos próximos 6 meses é de cair o queixo com essa família. É a ponto de você pensar, meu Deus, onde essa história vai parar? Eu vou te dizer onde a história vai parar. Eles compraram outro bloco, a igreja dobrou de tamanho, e agora, 3, 4, 5 anos depois, a igreja quer comprar o terceiro bloco. Parece que quando ele saiu, o negócio até... Pessoas que sabiam da história foram visitar a igreja, para saber o que foi que aconteceu com essa igreja. A cidade toda ficou sabendo da história do pastor, e agora a pastora estava na frente da igreja, comprando outro bloco e querendo comprar mais um. Aí foram lá saber, meu Deus, o que acontece aqui? O que é que tem nessa igreja que faz as pessoas irem? E agora eu jogo a pergunta para você, o que é que tem nessa igreja que faz você vir para cá? Deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa que faz com que você... Eu vou passar manhã de domingo com aqueles pastores ali, ouvindo a palavra de Deus, porque eu tenho certeza, Deus vai falar alguma coisa comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Esse pastor, eu tenho certeza, ele está nos braços de Jesus, que é um bem-estar maior do que esse. Ele está bem. A gente aqui acha que está mal, mas ele está melhor do que todos nós. E nós aqui temos que pegar essa nossa experiência que temos tido aqui, todas as coisas que já cooperaram, para entender o que é que eu posso aproveitar para poder dizer, o meu Deus sabe o que é melhor para mim, Ele sabe qual é o meu bem. Eu quero trazer um outro versículo para a nossa mesa hoje, para a gente entender com profundidade, tem nessa parada aí de, olha só o que é que Deus tem de bem para a sua vida. Eu trago agora Romanos 12, 2. Por favor, abra aí, eu quero ler junto com você. Romanos 12, versículo 2. O que é bom diante de Deus, né? O bem daqueles que amam a Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora vem, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Boa, perfeita e agradável. Essa palavra boa que tem escrito aí é a mesma raiz que a gente acabou de ler também, ágatos. Todas as coisas que cooperam para o bem aparecem nesse mesmo versículo também. É o bom, perfeito e agradável. Todas as coisas que aconteceram na sua vida, você acha, mas foi tão ruim passar por aquilo. Aí Deus diz: essa é a boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho para a sua vida. Olha como isso é profundo. Eu quero que você entenda, por favor, me entenda. Tudo que passou na sua vida é o seu currículo, é o seu histórico. Tudo isso que passou foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Tudo. Ágatos de novo. Então como é que Deus tem vontade de que você passe por um momento ruim? Bem, tem escolhas suas, é verdade? Tem uma trajetória que foi você que escolheu? Sim, escolheu. Tem coisas que você passou que só você sabe. Só você e o seu travesseiro, né? Naquele dia, naquela noite, confusa. Quem foi chorar foi você no seu travesseiro. Deus sabe também. Aí ele acumula dizendo: boa, perfeita, agradável vontade. Transforme-se, mude para você entender na sua mente. É essa a palavra. É isso que Romanos 12:2 está dizendo. Não se conforme com isso. Mude a sua mente, renove a sua mente para você ter experiências. Experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável? Qual é a ágatos de Deus na sua vida? Ágatos de Deus na sua vida. Eu gostei dessa expressão. Qual é a ágatos de Deus na sua vida? Faz uma lida aí no teu currículo rapidamente. Qual é a leitura que você tem no seu currículo? Qual é a lembrança que agora vem na tua cabeça para você lembrar a ágatos de Deus na tua vida? Eu agora estou raciocinando e penso muito: uau, como tem coisa que eu lembro que é ágatos de Deus na minha vida. Como tem memória boa que eu vou puxando, eu vou recorrendo, eu vou trazendo um recurso e eu fico pensando: meu Deus, como foram coisas boas que eu aproveitei. É ágatos de Deus na minha vida. É vontade. Vontade é thelema, original grego também. Essa vontade de Deus não é simplesmente uma decisão dele, mas a vontade de Deus, segundo essa palavra aqui, thelema, é tudo aquilo que Deus deseja que seja feito. Vamos entender? Quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, significa que eu estou fazendo. Não é assim? Eu tenho vontade de beber água. O que é que eu faço? Eu pego o copo e bebo a água. Ok? Pronto, eu fiz a minha vontade. Mas quando eu vou estudar thelema, a vontade de Deus é a vontade dele de que algo seja feito, não especificamente que ele faz. Entendeu aí? Qual é a vontade de Deus? Ele tem vontade que algo seja feito, mas não especificamente que ele vai fazer. Algumas coisas da vontade de Deus, você vai já matar a charada. Quem tem que fazer? Estou esperando alguém dizer. Quase que está assim, não vamos dizer nós que ficam no coletivo, né? Nós, né? Ah, peguei vocês. Tem coisas da vontade de Deus, não é Ele que vai fazer. Tem coisas da vontade de Deus que nós vamos ter que fazer, que eu vou ter que fazer. É você quem tem que colocar a mão no arado e fazer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? É o bem que significa a vontade dele. Então não é bem-estar. Esse bem aqui, eu já matei essa charada aqui. Esse bem aqui é algo que a gente vai ter que fazer segundo a vontade de Deus. Todas as coisas vão cooperar para que fique bem na sua frente e você possa fazer a vontade de Deus. Será que eu estou conseguindo fazer você entender o que eu estou dizendo? Eu tenho essa preocupação às vezes, porque eu estou tão impactado com essa palavra,
está mexendo tanto comigo, dias que eu quero muito deixar isso claro para ti, para que mexa com você também, e você tome alguma decisão. Eu quero fazer orações hoje por decisões, pois é a ágatos de Deus para mim, está na minha frente, eu tenho que fazer, eu não posso negligenciar. Esse é um dos maiores receios que eu tenho, é Deus colocar alguma coisa na minha frente, para eu fazer, e eu negligenciar, eu não fazer a vontade de Deus. Todas as coisas cooperaram na minha vida, todo o meu currículo me trouxe para cá, para eu fazer isso, e eu não faço. Isso me dá receio no coração, a ponto de eu ficar me vistoriando, passando a limpo, olhando o meu currículo, o que é que eu tenho construído até hoje, e agora com isso, o que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Ontem de manhã eu estava em uma palestra, né? Eu fui dar a palestra numa roda de conversa Ciência e Fé. Então a gente tem esse projeto na universidade, né? E aí, depois que eu fiz aqueles cursos na universidade, algumas pessoas da universidade se inspiraram, fizeram também. E aí duas técnicas administrativas da instituição lançaram um curso que é roda de conversa sobre ciência e fé. Então lá a gente discute ciência, lá a gente discute fé. E eu tenho a felicidade de poder dizer, eu tanto atuo num lado, eu sou cientista, como eu atuo no outro, eu sou pastor, eu tenho fé. Então eu posso falar das duas coisas sem me enrolar, sem me engodar. Então eu pude dar essa palestra ontem, foi a segunda palestra que eu dei nesse curso deles. E ontem a gente estava falando sobre um livro do Francis Schaeffer, A Morte da Razão. E esse livro, gente, é um livro bem curtinho, indico para você, é fácil de achar, dá para ler em uma tacada só. Cada capítulo é pequenininho. Calma. Ele é interessante, mas assim, ele te confronta, porque ele faz um apanhado histórico de como a razão humana evoluiu e como ela tentou se afastar da fé, mas a sua origem foi lá. Como que a razão humana se originou na fé. Então é brilhante o livro, vale a pena você dar uma lida. Qualquer coisa, participe da roda de conversa com a gente, que a gente fala sobre o livro, a gente vai trazendo algumas ideias interessantes. Mas eu tive o prazer de ontem, sábado de manhã, num sábado de manhã eu escolhi fazer uma atividade. Eu escolhi estar diante de Deus, com os meus amigos, com os meus irmãos, falando de um livro de fé, falando de um livro que liga fé e ciência. Eu tive o prazer de ter essa escolha. E por que você, eu não sei o que você fez ontem de manhã, mas o que você fez tem um porquê. O porquê que te impulsionou a escolher. Você podia ter escolhido ler um capítulo da Bíblia, um capítulo. Eu tenho certeza que nessa leitura do capítulo bíblico, Deus ia falar alguma coisa com você. Eu tenho certeza que sim. Eu posso apostar que sim. Mas a sua escolha definiu o seu sábado de manhã. Hoje eu tenho que dizer para vocês, sábado de manhã eu fiz algo que eu amei demais. Eu dediquei o meu tempo, eu separei aquele tempo, dediquei até mais, né? Porque eu fui estudar, fui fazer a apresentação, fui preparar a palestra e gastei o meu sábado de manhã nessa palestra. Quando eu fechei a tampa do computador, uau! Como foi bom esse tempo no sábado de manhã. Eu me senti bem-estar. Eu me senti bem em ter trabalhado sem ninguém ter pago nada para mim. Você sabe quanto custa uma hora de uma palestra minha? Não, que eu nem conheço o senhor, tudo bem. Você sabe quanto custa uma hora de trabalho meu? Você sabe quanto custa uma hora de trabalho do Cadu? O Cadu faz projeto comigo. Carlos Eduardo faz projeto comigo. E aí a gente apresenta lá a proposta e a empresa diz, eu quero esse projeto. Bem, para você ter esse projeto, você tem que pagar a hora de quem trabalha nele. Você sabe quanto custa a hora do Carlos Eduardo? Né? Olha a cara dele rindo, porque custa bem, né, Carlos Eduardo? Então você sabe quanto custa uma hora? Pois a minha, ontem, 2 horas, ninguém pagou nada para mim. E eu pude palestrar ali, com alegria, no final dizer, como eu estou me sentindo bem. Então o bem-estar vem de você fazer uma vontade. Uau! Revelação para nós hoje. De fazer uma vontade. E quando você faz a vontade de Deus, isso tem que ter um retorno de bem-estar para você. Parece que é sofrimento fazer a vontade de Deus, mas no final você olha para si mesmo e diz, eu cumpri um propósito. Posso ouvir da sua boca a palavra propósito? Eu tenho que me enquadrar na classe em que
Tudo coopera para o meu bem. Eu tenho que me enquadrar nessa classe. Como é que eu me enquadro nessa classe? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus. Eu amo a Deus, pastor, eu tenho certeza que eu amo a Deus. Bem, então tudo que aconteceu na sua vida formou um currículo para te deixar apto a fazer a vontade dele. A vontade de Deus ontem de manhã para mim era: Fábio, eu montei o teu currículo até hoje para que nesse sábado você fizesse uma palestra sobre Francis Schaeffer. Aí eu vou dizer o que para Deus? Isso está posto na minha frente. Detalhe, hein? Posto na minha frente. Isso está posto na minha frente e eu não vou fazer? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não vou fazer, está posto na minha frente. Se está posto na sua frente, está proposto para você, então é um propósito. Eu vejo pessoas lutando a sua vida toda atrás de um propósito. Quando a gente olha esses dois versículos, nós encontramos uma resposta. Todas as coisas que aconteceram na sua vida cooperaram para que você estivesse linkado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o seu propósito. Coisas aparecem na nossa frente. Propósito é posto, é antes, é posto diante de você. Propósito é aquilo que está posto diante de você. Agora a pergunta mudou. Se eu falar para você qual é o propósito da sua vida, você pode ficar viajando com muita gente e achar: vou gastar minha vida toda para poder achar o propósito da minha vida. Quando a pergunta deve ser essa: o que é que está posto na sua frente para fazer? Vá lá e faça. Você vai estar cumprindo o propósito da sua vida. Quando eu me tornei professor da instituição, tinha um propósito. Eu me tornei professor da instituição para cumprir vários propósitos. Estavam lá postos na minha frente. Está diante de mim, então eu tenho que fazer. Então está diante de mim, eu faço. Como professor, eu posso propor projeto de extensão. Nós propomos a capelania universitária. Hoje ela existe, hoje ela é real. Ajudou muita gente durante a pandemia, pessoas que estavam fora do seu bem-estar emocional. É um propósito que a gente está cumprindo. Participando daquela reunião do módulo 1, onde os pastores norte-americanos falando do contexto da fé dentro das universidades norte-americanas. Aí eles perguntaram: tem alguma experiência aí no Brasil? E aí o outro professor da instituição, o professor Nelber, o professor Fábio pode dizer: temos uma experiência lá. E a gente falou um pouco da experiência, um cumprimento de propósito. Nessa manhã hoje, domingo, eu vim cumprir um propósito aqui. Eu vim mostrar para vocês o que eu vasculhei na palavra e Deus me mostrou como um propósito. Eu sei que qualquer um de vocês poderia pregar aqui hoje e sairia até uma palavra bem feita, ficaria ótimo na gravação. Mas o propósito de hoje foi: Fábio, eu coloquei alguma coisa na tua frente. Você está vendo? E eu vi na palavra. Eu preciso falar para a minha igreja sobre fazer o propósito acontecer. Está posto na minha frente. Então eu fui lá e fiz. Estou fazendo agora. Estou mostrando para você propósitos que cumprem a vontade de Deus. É o cumprimento disso. A pergunta é: o que é que está posto diante de ti hoje? O que é que está bem aí, na tua frente? Esse é o seu propósito. Se você não fizer, não está cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vontade dele. Todo propósito cumprido está ligado às nossas experiências. Vamos lá, currículo de novo. Tira o teu currículo aí e coloca na mesa. Currículo de novo. Currículo são as experiências. Todas as experiências que você teve vão apontar para o seu propósito. Todas. Toda experiência que você tem aponta para o seu propósito. Qual a sua experiência mais marcante com Deus? Pergunta-chave. Eu tenho experiências com Deus que eu não tenho como falar para você. Foi experiência minha. Eu tenho certeza, ou pelo menos torço para ter essa certeza, de que você tem experiências com Deus que, se você contar para a gente vai ficar sem entender. Eu não estou entendendo muito bem, mas essa experiência aconteceu com você e marcou sua vida.
Eu tenho experiências com pessoas que até hoje me fazem lembrar. Eu estava na igreja e aí no final do culto o irmão chegou para mim: você está vindo na igreja agora há pouco tempo? Eu sou novo convertido e estou agora há pouco tempo vindo. Nas terças-feiras nós temos oração aqui na igreja. Por que você não vem, rapaz? Vem para a oração, para você participar da oração com a gente e saber mais ou menos como é que funciona um ciclo de oração. Ok, terça-feira eu realmente estou livre, porque eu fazia eu era aluno de mestrado. Eu estou livre, eu posso vir. Aí eu cheguei na terça-feira, estava lá 3, 4 irmãs, daquele jeito na oração. Estava ele, que era o dirigente da oração, e eu, novo convertido. Ele: vamos dar as mãos aqui, formar um círculo e começar a orar. A gente começou a orar. E a gente orando, chegou uma pessoa na porta da igreja, com um papelzinho amassado na mão, dizendo: eu preciso de ajuda. E aí o irmão: por que você não entra então na igreja? A gente está orando. Chegou na hora certa. E ele entrou: eu preciso de ajuda, eu tenho aqui essa lista de compras e eu preciso comprar. Vocês me ajudam? E o dirigente da congregação, da oração, disse: olha, vamos orar juntos aqui. Você quer ficar no meio desse círculo? E a gente vai orar pela sua vida, para Deus lhe ajudar. E o cara ficou no meio do círculo. Presta atenção na história. Começamos a orar e o cara começou a balbuciar palavras que ninguém entendia. E ele começou a gritar: ah! É de assombrar. E o dirigente da oração disse: em nome de Jesus, seja livre. E aí o cara caiu assim no chão. E junto com essa queda dele, mais 2 passarinhos que estavam na porta da igreja caíram também. Eu tinha 3 meses que estava visitando a igreja. E eu olhei para aquela cena, soltei a mão das irmãs e disse: meu Deus, o que é que eu estou vendo aqui? Eu nunca tinha visto nada parecido. Ninguém nunca tinha nem me contado. Se ele tivesse para mim me preparado, né? Ele: você está livre? Aí o cara olhou: o que é que eu estou fazendo aqui? Não, você entrou na igreja pedindo ajuda. Você disse que ia comprar alguma coisa no supermercado. Ele: estou com a lista aqui. Que é isso que tem escrito? E aí o dirigente pegou o papel. De um lado estava a lista de compras, do outro lado estava uma frase, eu me lembro: é hora de tirar a sua vida, saia de casa e se mate. E o dirigente perguntou: quem escreveu isso para você? Ele: isso aí é a minha letra, mas eu não lembro de ter escrito isso não. Que história é essa? O dirigente: meu amigo, você estava aí perturbado por um espírito de morte e suicídio, e Deus liberou você, Deus libertou você. A morte que estava te ameaçando saiu da tua vida. Eu fiquei com pena dos passarinhos, sabe? Mas aquela vida foi livre, foi liberta na igreja. Aprove a Deus que naquela terça-feira, o propósito para mim, o que estava posto na minha frente, foi ir para aquela oração. E eu aprendi muito sobre o reino espiritual. Eu aprendi que oração tem poder. A oração vale a pena. A oração muda situações. A oração muda vida. A oração liberta a gente. Eu aprendi isso naquela manhã, só com aquela experiência. É uma experiência, é uma vida, está no meu currículo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você tem experiência, não tem? Tem experiência com Deus, tenho certeza. Aquele dia que Deus falou com você e libertou você, é uma experiência sua. Qual é a experiência que você tem com Deus? Qual é a experiência que você tem na igreja? Qual é a experiência que você tem com seus irmãos? Tem experiência? A Aline tem uma experiência, né? No quarto da casa da Dulcília. Não foi marcante aquela experiência? Agora vai contar? Não, pastor? Pergunte a Aline. Vou deixar só uma curiosidade. Aline, que experiência foi aquela que o pastor falou? A Aline vai dizer: a experiência que me faz nunca mais desistir da vida. A experiência que me faz nunca mais desistir da fé. A experiência que me firma na igreja. São experiências. Nós temos experiências aqui de currículo, para botar o currículo na mesa e dizer: olha só o que Deus fez comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus falou comigo. Deus falou com você hoje.
eu quero instituir agora um costume na nossa igreja. Costume, tá? Costume. Mas é um bom costume. Qual é a instituição, pastor? Deus falou com você hoje? Se Deus falou com você hoje, você vai ter que anotar. Nem que seja uma mensagem de celular. Passa para aquele grupo. Eu criei uma mania lá em casa. Eu criei um grupo, eu e a Aratuza. Aí depois eu tirei ela do grupo. Não foi porque eu queria esconder nada dela, não. É porque eu criei um grupo fake para eu mandar coisas para mim, para eu poder me lembrar. Aí todo mundo tem isso, né? Aí ela disse, não, eu não quero fazer parte desse grupo não, eu tirei ela, mas sim, era um grupo para eu mandar meus arquivos, tanto que o nome do grupo é file, né? É arquivo em inglês. Eu mando meus arquivos para eu me lembrar. Então eu criei esse grupo. Nem que seja para esse grupo, mande a resposta. Eu preciso de 3 respostas suas hoje. Primeira, Deus falou com você? Manda aí para esse grupo fake, manda aí, anota em algum canto, nem que seja na orelha da Bíblia, Deus falou comigo. Se Deus falou com você, a segunda pergunta é, você entendeu o que Ele falou? Deus falou de ágatos, né? Cuidar dos gatinhos. Oh, não entendeu? O que é o ágatos de Deus na sua vida? O que é? Lembra aí? A sorte é que está gravado, está no canal, né? Quando chegar em casa eu assisto, pastor, eu assisto não. Tá bom, vai ficar no canal, você vai assistir. Mais de 1000 pessoas no canal. Tem mais de 1000 pessoas no canal. Se tivesse as 1000 aqui dentro, hein? Não caberia, né? Ah, pensou? Quem sabe, né? O que eu entendi do que Deus falou? Deus falou? Você entendeu o que Ele falou? E a terceira, que é a chave para quem quer fazer propósito acontecer. O que você vai fazer com o que Deus falou? O que você vai fazer com o que Deus falou? Deus falou? Eu acho que sim. Você entendeu? Eu espero que sim. E o que você vai fazer? Aí eu quero ver. Eu acho que sim, eu espero que sim, aí eu quero ver. O que você vai fazer com o que Deus falou para você? É um costume que eu quero que a gente tenha todo domingo que tiver palavra aqui. Todo domingo que a gente estiver pregando, eu quero que você separe 3 respostas. Deus falou comigo? Ah, como eu quero ver, dizer, olha, não tem um domingo que Deus não fale comigo, graças a Deus. É a nossa cara, né? A nossa cara é mostrar a palavra. Então a nossa cara está na palavra. Não é possível que Deus não fale com você. Deus falou comigo? Falou. Você entendeu? Entendi. E o que você vai fazer? Vou fazer isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar em relação aos propósitos. Qual o propósito que Deus tem para você? Isso aí vai ficar fichinha para você responder quando você responde essas 3 perguntas. Deus falou comigo? Eu entendi o que Ele falou? E o que eu vou fazer com isso que Ele falou? Isso vai mudar completamente a sua ideia de propósito de Deus e como você pode fazer. Amém?